Identificar tudo que Deus tem na nossa vida, ele disse que às vezes Deus marca um encontro com você durante a oração e ele não te acusa. E isso vem para confirmar dentro da palavra que Deus me deu para apresentar aqui, para ver que Deus, quando Ele quer, Ele faz um milagre na sua vida, independente do tempo, da oportunidade que tem. A gente pode observar que Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso, que falando desse encontro que o pastor comentou, Ele sabe fazer amigos nos lugares mais distintos. E às vezes tem pessoas que apenas vêm para espiar a presença de Deus, o que Deus fez na vida de alguém, e o que Deus faz, Ele te chama pelo nome. Nós podemos observar logo no início, lá em Lucas 19, mas não para abrir, só para citar nesse momento, em Lucas 19, de 1 a 10, nós temos o texto do Zaqueu, que é uma música, que virou um louvor. Mas se vocês observarem, o Zaqueu é o típico do crente que hoje que nós encontramos aqui na igreja. Muitas das vezes nós saímos das nossas casas e não sabemos nem o que vamos encontrar por aí, qual o tipo de Deus que nós vamos encontrar, porque nós só escutamos de falar desse Deus. Eu quero Deus que está na vida do pastor, eu quero Deus que está na vida da irmã, eu quero Deus, porque você começa a mudar as suas atitudes, o seu comportamento, e começa a pintar aquela curiosidade, porque Zaqueu, ele era um cara rico. Todo mundo, quando chegava naquela província, quando chegava naquela cidade, primeiro ia falar com Zaqueu, porque ele era o cara que era organizador de tudo ali. E de repente, quando chega Jesus, nem tão pouco quis saber de Zaqueu, e a multidão em volta dele. Zaqueu então sobe na árvore. E não é o tema, não é o foco que eu quero pregar nessa noite, mas o que ele faz? Quando ele está lá em cima dessa árvore, Jesus olha para ele e chama pelo nome. E é o que ele está fazendo nessa noite com o milagre. Ele está chamando pelo nome. Ele está chamando pelo nome. O seu nome já está salvo ali. Porque muitas das pessoas acham que Deus não conhece o nosso coração. Mas lá no ventre da nossa mãe, Ele já sabia todo o traçado da nossa história. E parece como um milagre quando observamos uma história como essa. Mas Zaqueu não para por aí. Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, o que acontece? A murmuração começa a acontecer. Mas por que Jesus vai viver na casa dele? Ele cobra imposto, ele cobra o pessoal, e isso acontece na nossa vida. Viu, irmã? Quando a gente começa a vir para a igreja, todo mundo começa a apontar o que aconteceu no seu passado. É para barrar, o inimigo começa a querer barrar o nosso progresso na vida, ele começa a querer apontar os seus defeitos, e Deus fala: abra o cofre da sua vida, deixa a luz entrar, assim como Zaqueu fez. Literalmente, porque ninguém pode vir para a presença de Deus e nada acontecer de verdade. O milagre, a transformação, ela tem que acontecer. Quando deixamos Jesus entrar em nossa vida, Ele começa a chamar pelo teu nome e o milagre começa a acontecer. Não dá para mudar. Observamos ainda que Jesus, quando Ele quer, Ele muda a vida das pessoas, independente do que pode acontecer. Em João 8, nós temos ali em diante, muitas pessoas pensam que somos capazes de julgar. Parece que o pastor já tinha lido o texto que Deus tinha preparado, mas é uma conexão. Nós temos onde diz o que? Da mulher adúltera. Muitas pessoas já devem ter escutado falar dessa passagem. Mas se observa que nessa noite Ele marcou um encontro com você. E segundo, Ele quer que citemos esse texto, porque Ele não quer que ninguém tenha que apontar o dedo para você. Porque quando apresentam aquela mulher diante dele, fala: Senhor, esta mulher pecou. Todos com a pedra na mão, e todos queriam o quê? A cabeça daquela mulher. É isso, pastor? Queria a cabeça daquela mulher porque era adúltera, ela não serve para estar no nosso meio. Era isso que todos diziam naquele momento. Mas Jesus,
assim com a mão que ele escreveu na tábua todos os 10 mandamentos, enquanto falavam, enquanto gesticulavam da presença dela, ele começa a escrever na areia. Ele está dizendo que ele começa a julgar com o mesmo dedo que ele escreveu na escritura, uma nova história para a tua vida, como ele fez na vida daquela mulher. Ele transforma a tua vida nessa noite. Ele transforma a sua vida, porque quando você está na presença, diferentemente de Lázaro, de Zaqueu, quando foi levado, ele foi à procura de Deus. E no caso dessa mulher, não. Ela foi levada à presença de Deus, como muitos acontece. Muitas das vezes, nós estamos passando em alguns lugares, em alguma situação, você observa a atitude de algumas pessoas, e Deus começa a agir naquele sentido. O que me chama a atenção nesse texto, gente, que ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo põe a mão na consciência, porque quem não tem pecado? Até aí todo mundo sabe, começa a abandonar as pedras e assim vai. Mas o único cara, a única pessoa naquele lugar que não tinha pecado era Jesus de Nazaré. Ele era o único que poderia condenar aquela mulher. E de repente ele olha para ela e pergunta: você vê mais alguém nesse lugar? Cadê o povo que estava te acusando? E ela diz: não tem mais ninguém. E se observarmos no versículo 11, de 8 a 11, ele diz a ela, ele fala o seguinte: eu também não a condeno. Olha só, ele mesmo diz: eu sou o único que não tenho pecado nessa fala, mas eu também não a condeno. Vá em paz e não peque mais. Então o que ele está falando conosco nessa noite? Se você quer um Deus verdadeiro na tua vida, não adianta ou escutar uma palavra como a do pastor Roberto, abençoada, edificante. Você vai para a tua casa e de repente o que você começa a fazer? Você continua a ser o velho homem. Deus quer uma atitude sua. Quando ele fala com essa mulher adulta: vai em paz e não peque mais. Ele está pedindo para você: mate o antigo homem que você era, porque eu quero estar na tua vida. Aleluia! E assim o milagre pode acontecer. Olha, gente, isso é tão maravilhoso quando a gente caminha com Deus, caminha com Jesus, porque não tem noção como esta. Eu tenho mais uma referência antes de entrar no texto a qual nós vamos falar essa noite. Podemos observar ainda que por um amigo, Jesus fala essa noite que quando você se torna amigo dele, ele se entrega para ser morto. O que acontece? Isso aconteceu na passagem de Lázaro, quando ele foi para salvar Lázaro, para fazer um milagre, para fazer um milagre na vida de Lázaro, que ele volta, ressuscita Lázaro. O que acontece? Nós temos os dois reis lá, o pessoal que queria a condenação, a cabeça dele, chega naquele momento e manipula a morte de Jesus. Foi naquele grande milagre, quando ele ressuscitou alguém, foi ali a sentença de morte à cabeça dele. E ele está dizendo o seguinte, que ele já fez isso uma vez por nós. Ele já deu o sangue para a nossa salvação. E por quando você caminha na presença dele, quando eu caminho na presença de Jesus, não tem preço. Ele é nosso amigo, ele salva a nossa vida. Não existe mais nada do que ele pode fazer, porque nós temos um grande e único Salvador. Observamos que a fé é algo que não se transfere. Ele pede um relacionamento essa noite. Ele pede para você o seguinte: quando saímos por aquela porta, o milagre está em você. O milagre que tem para a sua vida não está na minha vida. O milagre que está na minha vida não é para a tua vida. Mas para isso você tem que agarrar e caminhar na presença dele. Porque nada pode mudar. Nada pode mudar quando isso acontece. Vamos em Isaías 38. Deixa eu virar aqui, senão a lâmpada... Isaías 38.
de 1 a 3, diz o seguinte. Amém? Todos? Diz o seguinte. Olha como Deus faz. Ele marca um encontro conosco. Ele fala para você, ele prova para mim que não vai apontar os nossos defeitos. Ele não vai apontar os nossos erros para acontecer isso que é o milagre dessa noite conosco. Ele diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ele, Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com inteireza do coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Observamos que nessa primeira parte, o que Deus está falando conosco. Glória a Deus. Imagine você, se chega um tribulado qualquer, um irmão qualquer, e te aponta o dedo: você vai morrer. É difícil, né? Você fala: o cara é um profeta, tal. Mas de repente vem alguém e fala em nome de Deus. Deus está dizendo: Ezequias, você morrerá. Imagine o baque que sentiu. Imagine a pancada que foi quando o profeta entregou para ele. Ele falou: vou fazer o quê? Ele pega e começa a orar verdadeiramente para Jesus. E o que acontece? Parece uma coisa simples, uma pregação como outra qualquer. Mas se observarmos nos 3 atos anteriores que nós falamos, se você tem intimidade com Jesus, se você é amigo de Jesus, se você anda no caminho de Jesus e consertou a tua vida e caminha na presença dele, você pode ser um Ezequias essa noite. Você pode ser um Ezequias essa noite. Você pode chegar para Deus e falar: Senhor, mas eu andei conforme os seus preceitos, eu caminhei na tua presença, eu fiz isso, eu fiz aquilo, conforme manda o seu mandamento. Observem que são para poucos esse tipo de oração. Você poder lembrar o teu pai, lembrar a Deus que você foi honesto na presença dele. Você tem noção? Se a gente caminha na presença de Jesus, se a gente caminha corretamente, na hora que você precisar, você fala: pai, eu fiz tudo certo, eu estou caminhando, você não tem nada, você não tem um pelo que desabone, algo que desabone que você... Porque quando você fala com Jesus, quando você fala com Deus, não adianta, você pode mentir para o irmão José, você pode mentir para outro irmão, você pode mentir para o pastor pode mentir para a esposa mentir, mas quando você está você e Deus, está você e Jesus... Não tem esse negócio. Ele conhece o teu coração. Então imagine que nessa noite ele está pedindo: eu quero mais Ezequias nesse espaço. Eu quero mais Ezequias nesse espaço. Porque se algum dia você precisar orar verdadeiramente para tirar uma enfermidade da tua vida, para dar um trabalho novo para a tua vida, para dar o quê? Uma condição de vida melhor, o Ezequias da sua vida tem que aparecer. Mas para que você cobre a Jesus, para que você lembre a Deus que você caminha no caminho certo, você tem que estar em ordem com ele. Glória a Deus. Não adianta sair daqui, aplaudir a Jesus, aplaudir a Deus, aleluia, glória, ir para monte, jejuar, fazer tudo, e de repente, porque deu um bico na cama pela manhã, você perdeu a unção de uma vida inteira. Nós temos como Moisés caminhou, levou o povo, e por causa da força, da ira dele de bater numa pedra, ele não viu o quê? Ele não entrou na terra prometida, não foi isso, José? Assim podemos ser com nós. Assim podemos ser conosco. Deus está cobrando nessa noite que você, a nossa escritura, a palavra de Deus, ele vem para moldar cada vez mais. Ele está dizendo: eu marco o encontro com você, eu quero te chamar pelo teu nome, eu quero atender os seus pedidos, mas para isso eu quero um relacionamento verdadeiro. Porque a hora que você me pedir, eu quero isso, eu preciso daquilo, e ele olhar e observar, a hora que você lembrar de tudo aquilo que você tem feito, ele vai fazer o que ele fez,
que nós podemos observar na sequência do texto, em 4 em diante, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Observe, gente. Observe, irmãos, que Ezequias, para ser atendido, ele fez como diz em Provérbios, tem até uma marcação, diz aqui, ó, em Provérbios diz: coloque a boca no pó. Muitas das vezes nós achamos que oramos. Quantos, dentro do que o pastor fez, nós estamos participando dessa campanha do óleo de 52 dias, que eu até presenciei milagre, com esse óleo. Quando você acredita em Deus, quando você acredita num propósito de Deus, Ele muda a sua história, Ele muda a minha história, Ele entrega um milagre conforme é prometido para você. Não, nada vai mudar. E olha só, quando ele colocou o rosto no pó, na parede, como diz em Provérbios, ele colocou, se humilhou para Deus, lembrou a Deus que tudo ele caminhava na presença, ele falou: profeta, volta lá para o meu filho. E é o que ele quer falar para você. O que parecia impossível para a sua vida, o que parecia impossível, ele está parando. Ele está parando e está dizendo: eu estou voltando, estou acrescentando. Se o seu casamento estava falido, se o seu casamento não acontecia mais, ele está acrescentando o tempo de amor no seu casamento. Para isso você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que estar na presença com Deus. Se o seu trabalho está insuportável, mas ele é o único sustento que você tem, foi Deus que te deu, ele está dizendo para você: eu estou acrescentando harmonia no seu trabalho, nesses 15 anos que ele deu para ele, porque você, assim como eu, nós estamos na casa de Deus, nós estamos buscando verdadeiramente. Mas irmãos, observem que a cobrança dele é um fato que podemos observar. Quando ele diz: vá e não peque mais, não façam as mesmas coisas, porque Deus não é um Deus de troca. Você sabe que Deus é como é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Você chega e pede, Ele perdoa, você chega e pede e perdoa, mas até quando? Até quando? E o Ezequias da sua vida, quando ele vai aparecer? Porque quando você vê uma enfermidade no seu filho, no irmão, alguém que você vai pôr a mão, vai orar por ele, o Ezequias tem que aparecer. Assim como Lázaro, se você observar as 3 passagens de Lázaro que aparecem na Bíblia, Lázaro não apareceu orando, Lázaro não apareceu pedindo nada. Jesus faz o milagre em Lázaro, porque naquela família tinha toda essa união. Tinha Marta e tinha Maria. Marta era serva de Deus, estava pronta para servir a Jesus, tudo que ele precisava, fazia tudo que ele precisava. Maria estava na frequência de oração, estava ali para orar. E se você observar, e se o irmão tiver curiosidade, procure e você vai ver nessa passagem. Lázaro foi abençoado, nem tampouco precisou pedir a Deus. É assim que o Ezequias da nossa vida, muitas das vezes, a irmã pode orar por mim. Ela vê no caminho, começa a orar, e Deus, pela fé que a irmã tem, Ele opera na tua vida. É assim que funciona. É assim que Deus age na nossa noite. É assim que Deus tem feito no nosso caminhar. Quando nós observamos que para tudo isso, Deus trabalha fortemente. Vamos observar o verso 8, e eu finalizo. Foi no 8 que parou? Sim, né? No 6, perdão. Então vamos lá, no 7. Isto te será da parte do Senhor como sinal... Não, no 6, ok. Eu te livrarei das mãos do rei da Síria. Ele está dizendo que além de acrescentar o tempo, além de mudar a sua história, Ele vai livrar dos nossos inimigos. Não só você, como podemos observar,
a ti e à sua cidade, a ti e aos seus familiares, assim como agiu na vida da irmã, enquanto ela orava que o seu marido estava sendo salvo em São Paulo. Querendo ou não, quando você ora com fervor para Deus, Ele muda a sua história. Mas vamos ao texto. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinham andados. Olha, irmãos, quando a gente observa que Deus ele faz algo tão especial quando Ele muda a nossa vida. E Ele está dizendo através desse ponto do relógio que ainda essa noite, se você consertar a sua vida com Ele, se você buscar essa intimidade, Ele vai te revelar através de um sonho, através de um gesto, de que o milagre já acontece na sua vida, como Ele fez para Ezequias. Como Ele mostrou para Ezequias. E para mostrar que eu vou acrescentar 15 anos na tua vida, eu vou voltar o relógio. E aquele era um relógio diferente, não é como o nosso que puxa o ponteiro e voltava. Não, é um relógio com o tempo que inclinava. Imagine voltar 10 graus. Ele está dizendo para você: eu paro o relógio da vida para você consertar a tua história. Eu estou dando mais tempo na sua vida, mais intimidade com Deus, para você consertar o que você precisa falar com Ele. Não adianta. Ele marcou um encontro conosco essa noite. Ele quer chamar pelo teu nome. Ele quer chamar como Ele chamou Zaqueu, como Ele chamou Lázaro pelo nome. Ele quer fazer um milagre essa noite. E para isso Ele quer dizer: aonde está o Ezequias da sua vida? Porque a hora que você orar para Ele, Ele vai ouvir, Ele vai atender a todas as orações, a todos os seus pedidos. Você sabe que enquanto o pastor começava a orar, a gente vê uma energia única, porque Deus quando Ele está no local, quando há 2 ou mais, Ele incomoda o nosso coração, Ele incomoda tudo isso. Então Ele fala conosco. Você não dá um passo, não existe uma troca com Deus. Quando nós encontramos com Deus, você deixa algo de você e leva algo de Deus. Essa troca existe. Glória a Deus, aleluia! Quanto mais você tem a intimidade com Ele, chega uma hora que a presença de Deus é tão refletiva na sua vida que se faz presente em todos os atos. O velho homem morrerá. Entende? Olha a igreja como é maravilhoso. A cada vez que buscamos, a cada palavra que ouvimos, a cada oração que fazemos, o velho homem se desfaz um pouco e Deus começa a entrar em nossa vida. Então, com toda a autoridade, eu tenho certeza que o Ezequias da sua vida, ele passa a existir na sua vida a partir de hoje. Assim como você começa a caminhar na presença de Deus, assim você poderá profetizar na tua vida e poderá lembrar a Deus: Senhor, eu estou na tua presença, eu estou fazendo, eu sou um marido melhor, eu sou um filho melhor, eu tenho tentado, eu tenho feito. E sabe o que Deus vai fazer? Acrescentar proporcionalmente os 15 anos na sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor falava no início, na oração, eu senti que precisamos orar para aquele jovem ali. Eu não sei quem é, não conheço. Esse aqui. Pastor, você poderia orar por ele? Sim, por favor. Esse, por favor. Calma, diverte. Esse, exatamente. Precisamos orar, porque Deus, quando Ele incomoda, se vai embora, como diz, desenrola o manto. Já pisca fogo, seu pai. Eita, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei qual a dificuldade. Meu jovem, eu não sei qual a dificuldade, mas Deus tem dito: nada vale a pena do que apenas caminhar na presença de Deus, do que caminhar na presença de Deus.
Oh, glória a Deus. Vamos orar. Oh, glória a Deus. O Senhor tem um projeto.